Olá, como funciona travamento de pilares? Recentemente eu lancei no canal um vídeo demonstrando um sobrado onde não considerar cargas de vento iria fazer ele falhar, ok? E quando eu postei esse vídeo, vários engenheiros chegaram para mim e falaram: mas Gilberto, é porque o pilar não está travado pela viga, ok? E isso demonstrou uma falta de entendimento do que é um travamento, o que é um contraventamento. Primeira coisa, a NBR 6118 nem fala direito o que é travamento, ok? Você vai pesquisar travamentos na NBR, não tem regras específicas do que tem um travamento tem que ter, ok? Mas a questão é, qual que é a diferença de um travamento por contraventamento? Porque não é a mesma coisa, ok? Vamos lá. Um travamento é uma ligação, ok? Que impede o pilar ou qualquer outra peça que está sendo travada, pode ser, sei lá, uma laje travando uma viga, de se deslocar, ok? Já um contraventamento é uma parte da estrutura que suporta as cargas de vento, ok? Então, contraventamento e travamento não é a mesma coisa. Uma peça pode estar travada, mas não necessariamente contraventada, ok? E uma peça contraventada é uma peça travada para as cargas de vento, ok? Mas vamos lá. Seguinte situação, já que a NBR 6118 não fala especificamente, vamos dar uma olhada na NBR 8800, que por mais que seja metálica, ela é muito específica, ela é muito boa para essa parte de travamento. O que ela fala aqui? Ó, ela dá tipos de contenção, ok? E ela dá uma fórmula para calcular qual a carga de travamento. Tá? Ela tem a fórmula de contenções relativas e contenção nodal, sendo a maior a contenção nodal, né? Contenção horizontal, ok? Para contenção horizontal, ela dá esse FBR aqui, ó, que é Bracing Force, que é o que? Bom, vamos imaginar que esse palito aqui seja um pilar, ok? Quando eu aperto esse palito, a gente pode ver, ó, que ele se deforma, ok? Agora, se eu colocar meu dedo aqui, ó, e tentar apertar ele, é muito mais difícil fazer ele se deformar. Então, o que acontece aqui, ó, é que conforme a NBR 8800, o meu dedo, se ele tiver a capacidade de suportar 1% da carga que esses meus dois dedos estão aplicando na compressão, ele está travando esse palito, ok? E consequentemente ele está impedindo e reduzindo o comprimento de flambagem, reduzindo os BOTs e ganhando resistência para esse palito, ok? Essa que é a questão. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um travamento, beleza? Tá, agora você vai falar, tá, bom, mas como é que eu sei se a peça vai resistir a essa carga de 1%? É uma viga que tem que resistir? Não, tá? Por que eu falo isso? Vamos lá, a carga de 1%, vamos imaginar que eu vou colocar só uma laje treliçada na obra e não vai ter uma viga travando o pilar no eixo fraco. Vamos imaginar uma laje treliçada. Uma laje treliçada com barra de 3.4, cada 15, uma barra extremamente pequena, ok? Vamos imaginar um pilar 14 por 30, um pilar também bem pequeno. Se ele tem 30 e a malha cada 15, eu vou ter duas barras ligando diretamente nele. Eu vou também ter barras ligando próximo a ele, que tecnicamente poderiam ajudar, mas eu vou ignorar isso aqui. Vou pensar só nessas duas barras ligando a ele. Uma barra 3.4 vai ter o 3,4 vezes 3,4 vezes π sobre 400, vai ter uma área de aço de 0,09 cm². São duas barras, ok? Que tem uma resistência de 6 toneladas por centímetro quadrado, dividido por 1,15, que é o coeficiente de segurança do aço, e dividido por 1,4, que é o coeficiente de segurança global. A gente tem o quê? Que essa barra resistiria tranquilamente, multiplicado por 100, né? Porque é 1%, 67 toneladas, ok? Um pilar de 14 por 30 não vai chegar nunca a 67 toneladas. Então, uma malha pop, uma malha 3.4 cada 15, já é capaz de travar um pilar, ok? Não vai ser um problema uma malha pop travar um pilar. Ou seja, se eu tiver uma malha pop, ela pode travar um pilar. Como disse, não, ela vai? Não, ela pode. Por quê? Bom, porque o que aconteceu aqui, ó? Tá? Voltando pro palito aqui. Vamos lá, botei o palito aqui, ó, tá? Se eu flambar o pilar aqui e colocar meu dedo aqui, ó, tá? Significa que o meu dedo impediu esse pilar aqui e absorveu a carga? Não. A carga do meu dedo foi para minha mão, foi para o meu braço, foi para o cotovelo, foi para o meu antebraço, foi antebraço, cotovelo, braço, ombro e tudo mais, até se estabilizar do outro lado do meu corpo, ok? Essa que é a questão. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que quando o palito travou, eu tive uma carga dando a volta em mim de
tá, se imaginar que eu apertei isso aqui com uma força de 5 kg de força, tá? 50 gramas dando a volta em mim, ok? Então, é uma questão mínima, mas é uma questão que aconteceu, tá? Até ela chegar lá do outro lado, onde ela travou a estrutura, beleza? Entendido isso aqui? Sabendo isso aqui, então, a gente sabe que para travar a estrutura, a carga tem que dar a volta até chegar a um ponto onde o somatório de forças é igual a zero, porque senão a estrutura vai andar, entendido? Essa é a questão principal. Para travar, eu tenho que ligar em outro ponto que seja rígido, ok? Não basta só ligar a outro ponto, certo? Então, sabendo isso aqui, vamos dar uma olhada num outro mecanismo de travamento, que é muito usado em estruturas metálicas. Por quê? Bom, porque a estrutura metálica, ao contrário do concreto armado, não vai, tá travado e pronto. Não, a estrutura metálica tem que ter um planejamento quanto a isso, ok? Então, vou dar uma olhada aqui, ó. Desse lado direito aqui, a gente tem uma estrutura metálica com um núcleo rígido de concreto, ok? Ela está subindo aqui, ó. O que a gente vê? Bom, eles estão executando esse núcleo rígido aqui, ó. A gente pode ver que eles estão executando vários andares até fazer a laje lá embaixo, ó. Então, o que acontece é que, dependendo do caso, que vai ter vários andares sem laje, né? A gente pode ver que vai ter até só um pouquinho mais, né? A gente vai ter, dependendo do caso aqui, ó, vários andares aqui, ó, sem a laje, só travados por esse núcleo rígido de concreto. Então, o que acontece é que é um mecanismo, é um método eficiente de construir estruturas metálicas, é fazer um núcleo rígido de concreto, ok? Tá? Esse núcleo rígido de concreto, ele vai ter uma área considerável e, consequentemente, essa área considerável vai ter uma inércia absurda a ponto de travar toda a estrutura, ok? Entendido isso aqui? Bom, vamos dar uma olhada na prática, né? Seria uma coisa assim, né? Uma estrutura metálica aqui, ó, está sendo montada, né? Tem mais coisas que ser montada para cá, e está aqui o nosso núcleo rígido, ok? Esse núcleo rígido aqui impede a estrutura de se deslocar, ok? Então, para ter um travamento da estrutura, para um pilar estar travado, ele tem que estar ligando a um outro ponto que tenha a capacidade de travar ele, não só ligar a outro ponto. Ok? Entendido isso aqui? Então vamos dar uma olhada na seguinte situação, voltando para cá, tá? Voltando mesmo para o começo aqui. Bom, eu tenho um pilar aqui, ó, vamos imaginar que seja um pilar de um prédio de 4 andares, ok? O que ele vai ter aqui? Esse pilar aqui tem 10 toneladas por metro, uma carga perfeitamente normal para um pilar, ok? Bom, se ele tem uma carga de 10 toneladas, eu não tenho que ter uma contenção horizontal de 100 kg por andar, correto? Tá? Então, se eu tiver, então para cá, vamos imaginar que está aqui meu pilar que tem que ser travado, ok? E está aqui um pilar que está travando ele. Esse pilar aqui consegue travar isso aqui? Porque eu tenho que estar travando em um ponto rígido, não só em outro ponto. Ok? Bom, vamos imaginar que esse pilar aqui tenha 14 por 40 e esse tem 40 por 14. Vai acontecer o quê? Se eu colocar no mesmo pilar que tenha 40 de largura uma carga de 100 kg por metro, vai acontecer o quê? Que a deformada desse pilar vai ser de 7 centímetros em um pilar de 4 andares. Então não tem como. Eu não posso fazer um prédio de 4 andares e imaginar que os pilares num eixo travam os pilares no outro eixo e pronto. Não travam, ok? Se for depender só dos pilares, não vai dar certo. Ok? É uma questão que a gente tem que entender. Então eu tenho que ter algum outro mecanismo para suportar as cargas. Como a gente viu, na estrutura metálica, eles também não travam só um pilar no outro e acham que está travado. Não, eles travam em um ponto muito mais rígido, que geralmente é de concreto, para dar uma rigidez maior. Ok? Agora, quem sabe se eu fizesse no concreto, eu vou fazer um núcleo mais rígido, né? Eu vou fazer, sei lá, um pilar de 25 por 100. Tá? Então, ao invés de fazer um pilar de 14 por 40 ou 40 por 14, fazer um pilar que tem 100, tá? Com uma carga de 100 kg por metro, beleza, ele vai deformar 2,6 milímetros. Então, um pilar de 25 por 100 consegue travar outro pilar. Tá? Mas se tiver que travar vários pilares da obra, ou quase todos os pilares da obra, imagina que ele tem que travar 10 pilares, porque os 10 pilares podem acabar flambando junto. Ok? Já daria um pilar de 26 milímetros. Já não vai, né? Complica, já está deformando muito de novo. Então, mesmo que eu faça um pilar gigante, sozinho, ele não é capaz de suportar, ou não é capaz de suportar a estrutura. Tá, então como é que eu vou travar os pilares? Porque em prédios de 4 andares não são feitos pilares tão robustos e as obras estão de pé. Ok, vamos lá. Primeira coisa, e se ao invés de ter um pilar sozinho, eu tivesse algo a mais para travar o pilar? O que pode ajudar a travar um pilar? O que pode ajudar a travar um pilar são vigas, ok? Então, mesmo modelo aqui do lado, ó, pilar de 25 por 100, pilar de 14 por 40. Os dois estão deformando quase a mesma coisa. Por quê? Porque esse pilar de 14 por 40 tem vigas que suportam ele. Como que essas vigas suportam ele? Bom, voltando para os palitos, ok? Tá aqui o meu pilar, né? Tá o meu pilar aqui e as vigas aqui,
Ok? Bom, o que acontece com uma carga horizontal? Carga horizontal, a gente pode ver ó, que a carga horizontal, quando eu aplico uma carga horizontal nessa estrutura, ela vai junto deformar a minha viga, ok? Então o que acontece aqui, ó, que quando eu aplico uma carga horizontal, essa viga aqui, ó, vai tender a descer e essa subir. Consequentemente, se eu tiver algum outro apoio aqui do outro lado, digamos que tem outro pilar aqui, ó, tá? Esse outro apoio vai forçar a estrutura para cima e resistir a carga horizontal. Se eu tiver um pilar aqui do outro lado também, ele vai ser tracionado e vai também reduzir a deformação desse pilar aqui, ok? Então, quando eu tenho um pilar travado por vigas em cada andar, ele é parte do travamento horizontal, ele é capaz de travar os outros pilares, ok? Não é que ao colocar vigas em um pilar ele está travado, não. Ao colocar vigas em um pilar, ele trava os outros, ok? Essa que é a questão. Por quê? Porque ele ganhou a capacidade de resistir cargas horizontais, ok? Essa que é a questão. Então, esse pilar aqui, coloquei 1 tonelada por andar, então vai suportar cargas, digamos, um prédio de 100 toneladas vai ser suportado tranquilamente aqui, 100 toneladas por andar, ok? Se tiver mais uns 2 pilares assim, já está tranquilo para um prédio de 4 andares, ok? Então, a questão aqui é que só de ter vigas já trava. Desculpa, não é só de ter vigas que já trava. Por quê? Bom, imagina o segundo caso aqui, ó. Tem viga só para um lado, então ao invés de deformar 27 milímetros, deforma 43. Então, ok, mas tendo viga só para um lado, ele poderia suportar uma parte dessa carga, ok, tá? E outra coisa, está engastado na base. Ah não, mas eu gosto de rótula. Se você gosta de rótula e você coloca uma rótula na base, ao invés de deformar 43, vai deformar 81. Então, aquela pessoa, então, vamos lá, essa é a primeira questão. Agora, qual que é a questão aqui? Por que eu estou falando, eu tenho um pilar, ele tem cargas horizontais, que as cargas para impedir deslocamento e travar os outros pilares, ok? Esse pilar, como que eu poderia modelar? Porque na prática os softwares não consideram essa carga de travamento. E ainda assim, a gente tem que imaginar que os pilares estão travando isso aqui. Por que os softwares não consideram essa carga de travamento? Porque os softwares vêm com outro mecanismo de travamento, que se chama contraventamento. Por quê? Bom, o que eu estou modelando aqui? Eu estou modelando um pilar com cargas horizontais. O que é um pilar de contraventamento? Também não é um pilar que suporta cargas horizontais? Sim, tá? Então, um pilar que trava os outros é um pilar que também serve para suportar o contraventamento, ok? Essa que é a questão. Agora, segunda questão, se você seguir malucos, porque tem malucos aí dizendo isso aí, que não precisa considerar vento, você não vai estar considerando também o travamento dos pilares, ok? Essa que é a questão principal. Então, quando você elimina a consideração de vento de uma estrutura, porque tem softwares que permitem ainda, por mais que a NBR proíba, tem softwares que permitem, você vai junto a isso eliminar a verificação de que se os pilares travam ou não a estrutura, ok? Entendido isso aqui? Sabendo isso aqui então, junto com essas maluquices de falar que o pilar que não precisa considerar vento, tem pessoas que falam que pode usar rótulas, ok? O que acontece quando você combina não considerar vento com usar rótulas na estrutura? Bom, vamos voltar para cá. Eu tenho uma estrutura aqui, ó, onde eu coloquei, ao invés de colocar um engaste na ligação da viga com o pilar, para eliminar esse momento aqui, ó, eu coloquei uma rótula, ok? O que aconteceu aqui, ó, com essa rótula aqui, ó, aconteceu o quê? Que ao invés de deformar 8 centímetros, deformou 53 centímetros, ok? Além disso, o momento fator aqui agora vai todo ele para a base, ok? Então, a gente vê o que aqui, ó, que o momento fator nesse pilar aqui, ó, quando a gente usa rótulas, vai para um valor absurdo, que é 30 toneladas por força-metro. Como um pilar normal não vai suportar isso aqui, então, quando você combina rótulas com não considerar vento, você está combinando a estrutura cair com nada segurar ela, ok? Essa que é a questão principal. Então, primeira questão, né? Só de considerar o vento, você já naturalmente está considerando o travamento da estrutura, ok? E é uma questão bem interessante. E a segunda questão é que, não considerando ambos, você deixa a estrutura cair, entendido? Bom, agora, tudo que eu falei até agora foi imaginando um pilar, tá? Quando a gente fala de pórticos, ok? Porque pórticos podem ajudar também, não só no travamento, mas também no contraventamento, ok? 3 pilares alinhados, ok? E esses 3 pilares alinhados estão ligados por vigas. O que acontece? Acontece que esses pilares aqui, ó, também suportam contraventamento tranquilamente, ok? O que a gente vê aqui, ó, é que esses pilares aqui deformam 24 milímetros. Então, só de gerar um pórtico rígido, ao invés de usar só pilares, né? Mesmo pilares com vigas, pilares alinhados
com vigas ligando eles, a deformação é bem pequena. Tá, mas se na obra não puder ter vigas alinhadas aos pilares, que eu sempre recomendo, né? O objetivo das vigas é ligar os pilares, mas tem gente que não gosta, tá? Mesmo que fosse só a laje, ok? Então, pilares ligados pela laje. Ainda assim, a deformação aqui está em 68 milímetros, tá? Quase 7 centímetros. Então acontece o quê? Que mesmo que seja só uma laje ligando, por mais que vai surgir momentos nela, ela pode auxiliar no travamento, no contraventamento também, tá? Então, pilares ligados por laje vão deformar bem mais, ok? Que essa é a principal desvantagem de sistemas de laje plana, ok? Por exemplo, laje treliçada plana ou laje plana em si, que ela não vai dar uma rigidez tão alta à estrutura, mas ainda assim ela vai dar uma rigidez, assim, dependendo do caso, pode ser aceitável. Agora, o que não é uma rigidez aceitável? Esse modelo aqui, ó, que é o mesmo pórtico, também com pilares alinhados, com vigas alinhadas, mas com uma rótula onde tem a viga. Por que isso não é aceitável? Porque daí a deformação vai para 34 centímetros, ok? Então, a principal questão para suportar a estrutura é, se possível, ligar os pilares com vigas, ok? Mas de qualquer maneira, jamais considerar rótulas, onde eu tenho pilares que ajudariam no contraventamento, ok? E a principal questão é, considerar o contraventamento, vai considerar também o travamento da estrutura, ok? Isso inclusive me lembra, no Espírito Santo, teve alguns anos atrás, um prédio que caiu, um prédio que ia ter mais de 30 andares, durante a construção ele caiu, ou seja, ele estava com uma parcela das cargas, e ainda assim ele caiu. Por quê? Porque não foi considerado vento. Ah, então estava dando um furacão que derrubou o vento. Não, a carga de vento foi estimada em torno de 10 metros por segundo na hora que o prédio caiu. Como que esse prédio caiu? Basicamente, o engenheiro maluco que fez aquela obra não considerou vento. Ok, o que aconteceu? Ele tinha muitos pilares rígidos para o mesmo eixo e poucos pilares para outro eixo. Então, o que aconteceu foi uma pequena carga de vento, ok, combinada a uma pequena carga da estrutura, porque não estava nem tinha executado todas as paredes ainda, nem tinha pessoas morando, nem tinha realmente a carga total. Uma pequena carga global da estrutura ocasionou um princípio de flambagem de alguns pilares, e consequentemente, quando um pilar cai, né, lembrando aquela regra, né, que se a gente tem 34 pilares de pé de uma obra com 34 pilares, a gente tem 34 pilares de pé, só que a gente tem 33 pilares de pé com uma obra de 34 pilares, a gente tem nenhum pilar de pé, porque quando caiu o primeiro mandou carga para o segundo caiu, o segundo caiu, mandou carga para o terceiro, e a cadeia, e os 34 pilares, ou sei lá quantos pilares eram na obra, mas todos os pilares da obra caíram porque um pilar começou a flambar, ok? Como que poderia ter sido resolvido isso? Uma possibilidade, se tivesse considerado vento, não teria falhado isso aí, tá? Se tivesse considerado uma carga de vento, sei lá, 20 metros por segundo, provavelmente eu não teria caído, ok? Por mais que violasse a norma, provavelmente eu não teria caído, por quê? Porque você teria uma verificação de cargas horizontais, e a estrutura já estaria armada para isso, e se tivesse pilares virados para os dois eixos, já estaria rígida para isso, ok? Então, o que fez o pilar falhar foi justamente, o que fez o pilar falhar por flambagem, por não estar travado, foi justamente não ter considerado o vento, ok? Sabendo isso aqui, então, outra questão que a gente tem que falar é o seguinte: vamos imaginar essa planta baixa aqui, ó, uma planta baixa novamente de estrutura metálica, ok? Tá? Então, estrutura metálica com a parede aqui, ó, rígida, ok? Então, a parede rígida aqui, ó, essa região em vermelho é a parede, e em região verde são vigas altas para deixar uma porta entre as paredes, ok? Bom, a estrutura aqui tem uma rigidez bem alta. A questão aqui é o seguinte: vamos pensar aqui nesse pilar aqui, ó, esse pilar aqui em cima aqui, ó, aqui tem um pilar, ok? Como que ele está travado? Basicamente, esse pilar, ele é assim, ó, desenho ele maior para ficar visível, ok? Ele é assim. Se ele for flambar para cá, vai acontecer o quê? Que vai existir uma carga ligando a essa parede aqui, ó, na diagonal, ok? Por mais que seja na diagonal, ainda funciona, ok? Então, só a estrutura assim, depois que tiver uma laje e tudo mais, a laje vai transmitir uma carga na diagonal, ok? Ela não vai vir por essa viga aqui e depois vir por essa viga aqui, não. Ela vai vir direto na diagonal, ok? Porque é uma linha reta, sempre que possível, ok? O caminho mais curto, ok? Mas esse pilar aqui, ó, não está travado por esse outro pilar aqui. Por quê? Porque os dois têm ligação rotulada das vigas, que é o comum em estrutura metálica, e é comum porque na estrutura metálica é muito caro uma ligação engastada, então esse trabalha com ligação rotulada, ao contrário do concreto armado, ok? Essa que é a questão. Mesmo pensar esse pilar aqui, ó, esse pilar aqui também, ó, ele é assim, ó, tá? Mas o que trava ele não é uma ligação com esse outro pilar aqui, não. É uma ligação com essa parede aqui, ó. Ele tá ligando com essa parede aqui, tudo mais aqui, ó. Vai gerar várias linhas, né, de transmissão de carga, ok?
uma outra questão, isso aqui vai ser uma cópia descarada que um vídeo que o Lucas Ramírez já fez, tá? Mas é uma questão, vai assistir o Lucas Ramírez, tá? O canal Estrutura Segura é muito bom, tá? Mas a questão aqui é o seguinte, vamos imaginar que a estrutura seja assim, ó, não tem essa região aqui, então aqui tem um corredorzinho e aqui tem estrutura aqui, ó. Mesmo vídeo que o Lucas Ramírez faz, tá? Que eu vou imaginar esse pilar aqui. Agora, não existe uma linha direta até essa ligação, porque passa por esse buraco aqui, ó. Tá? Imagina que não tem essa parte de estrutura. Esse pilar aqui, ó, não está travado com essa parede rígida aqui, não está travado com essa parede rígida aqui e não está travado com essa parede rígida aqui. Então, esse pilar aqui, ó, não está travado. Ok? Por mais que ele tenha uma ligação com a laje, tenha uma ligação com a viga, não, ele não está travado, ok? E ele não está travado porque não existe uma ligação com um ponto rígido, ok? Teria como ter uma ligação? Sim, poderia ser planejado uma coisa assim. Por exemplo, poderia ser feito uma estrutura assim, ó, com diagonais aqui. Então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia colocar, quem sabe, uma diagonal aqui, ó, tá? Ligando daqui até aqui e depois daqui até aqui, ó. Geraria um mecanismo de treliça e tudo mais, mas daria uma rigidez suficiente para daí sim ligar para cá. Ok? Não é uma estrutura eficiente, mas muitas vezes é uma solução. Só que não pensar nisso aqui e imaginar que todos os pilares estão travados em todo andar, ou só por travar com uma viga está travado, vai dar um problema na estrutura, ela não vai funcionar adequadamente e aí você vai ter problemas, beleza? Então essa que é a questão de travamento da estrutura. Para uma estrutura estar travada, na prática, ela está com uma ligação direta a um pórtico que foi dimensionado para as cargas de vento, beleza? Mas por enquanto seria isso, até a próxima.